Olá pessoal, tudo bem? Vai mais algumas dicas aí pro pessoal da bancada, tá? Meu nome é Sandro Oliveira. Bem, eu vou dar algumas dicas importantes aí para quem quer começar a ler com mais profundidade esquema elétrico. Então vai algumas dicas de estados de placa. É interessante você memorizar isso e saber como funciona cada estado. Isso te ajuda na análise de muitos efeitos. Entendendo o estado da placa. Entendendo o estado da placa em medição, você vai entender exatamente como está se comportando a sua placa. Se ela está no estado de stand-by, se ela está startando na teoria e chega uma determinada parte dessa sequência de start, ela não evolui, então tem algum problema em algum estado da placa mediante a um curto, a uma falha, enfim. Então vamos conhecer algumas descrições desses estados e entender cada um. Eu vou falar resumidamente, ok? Então, temos 5 estados, tá? Na verdade, são 6 estados, porque vamos começar com S0. Então, S0, S1, S2, S3, S4 e S5. Então, é uma forma decrescente também isso, mas isso é um detalhezinho que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Vamos começar com S0. S0 é um estado de atividade, também conhecido como estado de trabalho, pleno funcionamento, ou seja, tua placa está funcionando plenamente. Então ela está no estado S0. Esse estado e essa descrição, essa explicação, esse termo S0, S1, S2, né, até S5, você vai encontrar nos esquemas elétricos, ok? Então, quando você se deparar com um estado desse, você vai saber exatamente o que o engenheiro quer dizer com aquele estado, com essa sigla S1, S0 ou até S5, e você vai entender que tipo de estado a sua placa está parada. Se ela está no estado de stand-by, se ela está funcionando, se ela não está passando de um estado para o outro. Então é interessante você memorizar isso. Então o estado zero, como eu falei, é um estado de atividade, pleno funcionamento. Então quando sua máquina está funcionando perfeitamente lá, a placa-mãe, dando todas as alimentações, aparecendo imagens, tudo mais, aquela rotina básica de funcionamento, ela está em pleno funcionamento. Então ela está no estado zero, ok? Estado S1. O estado S1 é um estado de suspensão. O sistema entra em um estado baixo consumo de energia, mas ainda mantém a memória ativa. Os componentes principais do sistema, como processador, memória, eles estão em estado baixo de consumo de energia, tá? Mas ainda ele retém seu estado atual. O sistema pode ser reativado rapidamente, ou seja, é, qualquer, por exemplo, tua máquina está hibernada ou algo desse tipo, você vai lá, mexe no mouse e ele volta esse estado de suspensão mais avançado, tá? Então o estado S2, o estado S2 é um estado de suspensão profunda. Então o sistema consome muito menos energia do que o estado S1. O processador, os principais componentes da placa, eles são desligados, mas a memória, ela retém ainda o conteúdo dela, ok? Então, o sistema pode ser ativado, mas ele reativa mais lentamente do que o estado S1. Então, ele requer mais um pouco de tempo, né, para restaurar o sistema a partir da memória, ok? Então, o estado S3, S3 é um estado de suspensão para a RAM. No estado S3, também conhecido como Suspend to Run ou Suspend to Sleep, o sistema entra em um estado de baixo consumo de energia, onde a energia é fornecida apenas para a memória RAM. O estado do sistema é salvo na RAM, tá? Enquanto todos os outros componentes são desligados, colocados em baixo consumo de energia, né? Praticamente desligado. A ativação do sistema a partir desse estado S3 é mais lenta do que o estado 1 e o 2, tá? E requer uma restauração do sistema a partir da RAM. Então demora mesmo, entendeu? Então, nesse estado S3 é um estado que a gente coloca assim como uma suspensão geral. O estado S4 é um estado de hibernação, ok? Então, o estado S4, o sistema salva o estado atual do sistema em um arquivo de hibernação do disco rígido. E ele desliga completamente. Nesse estado, há um consumo de energia do sistema. Não há um consumo de energia do sistema, né? E ao ligar o sistema novamente, o estado anterior é restaurado a partir do arquivo de hibernação, permitindo que o usuário retorne ao ponto do sistema que foi desligado, ok? O estado S5
é o estado de desligamento, o que a gente chama de stand-by, ok? Então lá o sistema está totalmente desligado e sem, resumidamente assim falando, sem consumo de energia. Mas nesse estado, o sistema não retém nenhum estado ou dados, ok? Estamos falando de sistema, ok? É necessário você ir lá apertar o botão Power para que inicie o sistema. Mas falando da placa-mãe, ela está na condição de stand-by, entendeu? Então é interessante porque você tem muitos termos em S5, sabe? Então quando você vê lá na sua máquina 5 volts em S5, significa que tem que ter aqueles 5 volts ali, naquele estado S5. Ele está indicando que esse estado S5 tem que ter a partir do momento que sua máquina está com uma fonte de alimentação externa, ou seja, a bateria ou o carregador, ok? Então todas as as fontes que você encontrar lá, esses termos de qualquer fonte, de 1 volt, 1.5, 1.8, 5 volts, 3.3, 12 volts, 19, e tiver essa descrição S5, isso significa que tem que ter essa alimentação lá, a partir do momento que você está com uma alimentação externa, bateria ou carregador, ok? Um abraço para você aí da bancada, fique na paz.